Existe um momento na vida de todo homem onde ele olha para o espelho e vê um estranho. Alguém que prometeu coisas que não cumpriu. Alguém que sonhou sonhos que viraram pesadelos. Alguém que um dia acreditou que seria diferente. Mas hoje está preso na mesma jaula dourada que jurou que nunca entraria. Se você chegou até aqui, provavelmente esse momento já aconteceu. Ou está acontecendo agora. E a pergunta que não sai da sua cabeça é: como eu cheguei nesse ponto? Como alguém que tinha tanto potencial acabou vivendo uma vida tão pequena? A resposta vai doer. Mas é a única que pode te libertar. Você foi programado para falhar. Desde o primeiro dia que pisou nesse mundo, foram instalados códigos na sua mente. Códigos que garantem que você nunca vai sair do lugar onde nasceu. Códigos que fazem você sabotar toda oportunidade real de crescimento. Códigos que transformam sua mente num campo minado, onde cada passo em direção à abundância dispara uma explosão de medo e autodestruição. Os maiores milionários da história descobriram esses códigos. E mais importante, descobriram como desativá-los. Não foi sorte. Não foi herança. Não foi privilégio. Foi cirurgia mental. Foi a coragem de abrir o próprio cérebro e reescrever a programação que os mantinha presos. John D. Rockefeller não nasceu rico. Nasceu numa família que mal tinha o que comer. Mas aos 16 anos, ele fez algo que mudou tudo. Ele passou 7 dias fazendo uma limpeza mental completa. 7 dias reprogramando cada crença limitante que tinha sobre dinheiro. E no 8º dia, ele não era mais a mesma pessoa. Andrew Carnegie era um imigrante pobre que trabalhava numa fábrica por alguns centavos por dia. Até que descobriu que a diferença entre ele e os homens ricos não estava no que eles faziam, mas no que eles pensavam. Ele passou uma semana inteira destruindo sua identidade de pobre e construindo uma nova identidade de milionário. Resultado? Tornou-se o homem mais rico da América. Henry Ford faliu 5 vezes antes de descobrir o segredo. Ele percebeu que sua mente era como uma fábrica e que estava produzindo pensamentos de escassez 24 horas por dia. Então ele parou a produção. Demitiu todos os pensamentos de pobreza e contratou apenas pensamentos de abundância. 7 dias depois, nasceu a Ford Motor Company. A verdade é que seu problema não é falta de dinheiro. Seu problema é abundância de programação tóxica. Sua mente foi infectada por um vírus. Um vírus que faz você rejeitar automaticamente qualquer coisa que possa te tirar da mediocridade. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante e imediatamente sua mente disse: "Isso não vai dar certo"? Quantas vezes uma oportunidade apareceu na sua frente e você arrumou uma desculpa perfeita para não agarrá-la? Quantas vezes você começou algo promissor e misteriosamente perdeu a motivação na metade do caminho? Isso não é coincidência. É programação. É o vírus trabalhando. E esse vírus tem um nome: Síndrome do impostor financeiro. É quando sua mente subconsciente acredita que você não merece ter mais do que tem. É quando uma parte invisível de você sabota tudo que a parte consciente tenta construir. É uma guerra civil mental, onde o lado da escassez sempre ganha. O primeiro dia do processo é sobre identificar esse sabotador interno. Ele se disfarça de prudência, se esconde atrás de realismo, usa a máscara da responsabilidade, mas na verdade ele é um assassino de sonhos, um exterminador de possibilidades, um guardião da prisão mental onde você está vivendo. Esse sabotador tem várias vozes. A voz do seu pai dizendo que dinheiro não traz felicidade. A voz da sua mãe repetindo que pobre mais honesto é melhor. A voz dos professores ensinando que sonhar alto é perda de tempo. A voz da sociedade pregando que querer enriquecer é ganância. Cada uma dessas vozes instalou um programa na sua mente. Um programa que roda silenciosamente, determinando suas escolhas financeiras antes mesmo de você perceber que está escolhendo. E enquanto esses programas estiverem ativos, você pode aprender todas as estratégias do mundo que não vai adiantar nada. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode pisar no acelerador o quanto quiser, que o carro não vai sair do lugar. E o pior, você vai achar que o problema é no motor, quando na verdade
O problema é no freio que você nem sabe que existe. O segundo dia é sobre soltar esse freio. É sobre desativar os alarmes de escassez que disparam toda vez que você tenta crescer financeiramente. Porque sua mente tem um sistema de segurança programado para te manter sempre na mesma faixa de renda. Quando você ganha mais do que o normal, o alarme toca. Quando você economiza mais do que sempre economizou, o alarme toca. Quando você pensa em investir em algo maior, o alarme toca. E aí vem a ansiedade, o medo irracional, a vontade irresistível de voltar para a zona de segurança. Mas aqui vai uma revelação que vai te chocar. Esse sistema de segurança, na verdade, é um sistema de prisão. Ele não está te protegendo de perder dinheiro. Ele está te impedindo de ganhar dinheiro. Porque no fundo mesmo, sua mente tem mais medo do sucesso do que do fracasso. Fracasso confirma suas crenças de pobreza. Sucesso obriga você a mudar de identidade. E a mente humana prefere estar certa e pobre do que errada e rica. Prefere a familiaridade da escassez do que a incerteza da abundância. O terceiro dia é sobre quebrar o ciclo de relacionamentos tóxicos com dinheiro. Porque a maioria das pessoas tem uma relação abusiva com dinheiro. Elas precisam dele, mas o odeiam. Desejam ele, mas sentem culpa por desejar. Trabalham por ele, mas desprezam quem tem muito. É como estar numa relação amorosa tóxica. Você não consegue viver com a pessoa, mas também não consegue viver sem ela. E enquanto essa dinâmica não for curada, a relação vai continuar sendo destrutiva. Dinheiro é energia. E como toda energia, ele só flui para quem tem uma relação saudável com ele. Se você rejeita dinheiro, dinheiro vai te rejeitar. Se você tem medo de dinheiro, dinheiro vai ter medo de você. Se você acha que dinheiro é sujo, dinheiro vai evitar suas mãos limpas. Os milionários que estudei tinham uma coisa em comum. Todos eles desenvolveram uma relação de amor e respeito com dinheiro. Eles viam dinheiro como um amigo leal, como uma ferramenta poderosa, como uma energia que pode ser direcionada para criar coisas lindas no mundo. Eles nunca falavam mal de dinheiro, nunca reclamavam de pessoas ricas, nunca alimentavam pensamentos de inveja ou ressentimento. Porque eles sabiam que toda emoção negativa direcionada ao dinheiro é uma ordem para o universo manter o dinheiro longe deles. O quarto dia é sobre reprogramar sua identidade financeira. Aqui você vai fazer algo revolucionário. Você vai matar a versão pobre de você mesmo para dar nascimento à versão rica. Isso não é metáfora. É um processo literal de transformação de identidade. Porque enquanto você se identificar como pessoa que sempre está quebrada, você vai continuar quebrando. Enquanto você se ver como alguém que não tem sorte com dinheiro, a sorte vai continuar te evitando. Sua identidade é como um ímã. Ela atrai experiências que confirmam quem você acredita que é. Se você se identifica como pobre, vai atrair situações de pobreza. Se você se identifica como rico, vai atrair situações de riqueza. É física quântica aplicada à vida pessoal. Mas trocar de identidade não é fácil. Sua identidade atual foi construída ao longo de décadas. Ela tem raízes profundas. Ela está conectada com suas memórias, suas relações, suas crenças mais fundamentais. Mexer com ela é como fazer uma cirurgia de coração aberto, em você mesmo. Por isso que a maioria das pessoas prefere reclamar da vida do que mudá-la. É mais fácil ser vítima das circunstâncias do que assumir responsabilidade pela própria transformação. É mais confortável sonhar com uma vida diferente do que realmente viver uma vida diferente. Conhece alguém assim? Que vive reclamando da situação financeira, mas nunca faz nada efetivo para mudar? Deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que você conhece várias pessoas assim. O quinto dia é sobre instalar novos padrões de pensamento milionário. Aqui você aprende a técnica secreta que Rockefeller usava para reprogramar sua mente enquanto dormia. A mesma técnica que Andrew Carnegie ensinou para os seus protegidos. A mesma que Henry Ford adaptou para o mundo dos negócios. É uma tecnologia mental que funciona diretamente no seu subconsciente. Não é afirmação positiva piegas.
Não é visualização superficial. É neurocirurgia comportamental. É a arte de hackear seu próprio cérebro e instalar um sistema operacional milionário. Você vai aprender a falar a linguagem que seu subconsciente entende. Vai descobrir como implantar novos reflexos financeiros. Como programar sua mente para reconhecer oportunidades que antes eram invisíveis. Como fazer seu cérebro trabalhar 24 horas por dia, produzindo ideias de abundância. Mas tem um segredo que poucos sabem. Sua mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Para ela, tudo o que você imagina com intensidade emocional é real. E se é real para ela vai trabalhar para tornar real na sua vida externa. É por isso que os milionários passam tanto tempo visualizando. Não é porque eles acreditam em magia, é porque eles entendem como a mente funciona. Eles sabem que antes de criar algo no mundo exterior, você precisa criar primeiro no mundo interior. Se isso está fazendo sentido para você, se você está percebendo que o problema não é falta de oportunidade, mas excesso de programação limitante, então talvez você esteja pronto para descobrir os 7 códigos mentais que estão travando seu acesso à verdadeira abundância. Eles fazem parte de um processo chamado códigos milionários, um método cirúrgico que atua exatamente nas raízes invisíveis que fazem você repetir os mesmos padrões de escassez ano após ano. É completamente diferente de qualquer coisa que você já viu sobre dinheiro, porque trabalha na causa, não no sintoma. Tá no link da descrição ou no QR Code que aparece na tela agora. O 6º dia é sobre criar um campo magnético de abundância. Aqui você vai aprender algo que vai soar meio esotérico, mas que tem base científica sólida. Você vai descobrir como irradiar prosperidade antes mesmo de ter prosperidade. Como vibrar na frequência da riqueza antes mesmo de ter riqueza. Existe uma lei invisível que governa o mundo financeiro. Os ricos ficam mais ricos porque eles emanam energia de abundância, mesmo quando ainda não são abundantes. Os pobres ficam mais pobres porque eles irradiam escassez, mesmo quando têm oportunidades de enriquecer. É como se cada pessoa fosse uma estação de rádio. E a frequência que você emite determina o tipo de experiência que você sintoniza. Se você emite frequência de pobreza, vai sintonizar experiências de pobreza. Se você emite frequência de riqueza, vai sintonizar experiências de riqueza. Mas como mudar de frequência? Como parar de irradiar escassez e começar a irradiar abundância? A resposta está na forma como você se relaciona com a realidade atual. A maioria das pessoas olha para sua conta bancária e sente desespero. Olha para o trabalho e sente frustração. Olha para o futuro e sente medo. E essas emoções são exatamente a frequência da pobreza. Os milionários fazem diferente. Eles olham para a mesma realidade, mas sentem gratidão pelo que já têm. Sentem empolgação pelas possibilidades. Sentem confiança no processo. E essas emoções são a frequência da abundância. Não é sobre negar a realidade. É sobre escolher qual aspecto da realidade você vai focar. Porque toda situação tem múltiplas facetas. E a faceta que você escolhe focar é a que vai se expandir na sua vida. Se você foca na falta, a falta se expande. Se você foca na abundância, a abundância se expande. É neurociência básica. Seu cérebro procura evidências que confirmem onde você coloca sua atenção. E o que seu cérebro procura, ele sempre encontra. O 7º dia é sobre ancoragem da nova identidade milionária. Esse é o passo mais crítico de todo o processo. Porque não basta criar uma transformação temporária. Você precisa fazer essa transformação permanente. Precisa ancorar a mudança numa nova versão estável de você mesmo. A maioria das pessoas falha aqui. Elas fazem todo o trabalho de reprogramação, mas não criam um sistema para manter a nova programação ativa. Aí, depois de algumas semanas, voltam para os velhos padrões, voltam para a velha identidade, voltam para a velha vida. É como malhar por uma semana e esperar ficar forte para sempre. Ou estudar por uma semana e esperar ficar inteligente para sempre. Transformação requer manutenção. Mudança requer consistência. Evolução requer disciplina diária.
Aqui você vai criar o que os psicólogos chamam de personalidade financeira secundária. É como desenvolver um alter ego milionário dentro de você. Alguém que pensa diferente de você. Alguém que age diferente de você. Alguém que atrai resultados diferentes dos seus. Toda pessoa de sucesso tem esse alter ego. Beyoncé tem Sasha Fierce. Kobe Bryant tinha Black Mamba. Muhammad Ali tinha Cassius Clay. E você vai criar uma versão superior de você mesmo que não carrega as limitações da versão atual. Mas deixa eu te contar uma história que vai ilustrar tudo isso. Na Bíblia, tem a história de Jacó. Ele era um homem comum, com medos comuns e limitações comuns. Até que uma noite, ele lutou com um anjo. Lutou a noite inteira. E quando o sol nasceu, ele não era mais Jacó. Ele era Israel. Uma nova identidade. Um novo destino. A luta com o anjo não foi apenas física. Foi psicológica. Foi espiritual. Foi a batalha entre quem ele era e quem ele podia se tornar. E quando ele venceu essa batalha interna, sua realidade externa mudou automaticamente. Você precisa da sua própria luta com o anjo. Precisa batalhar contra suas limitações. Precisa vencer seus medos. Precisa matar a versão pequena de você mesmo, para dar nascimento à versão grandiosa. E essa batalha não acontece num dia. Acontece todo dia. Todo dia você escolhe entre alimentar sua identidade de escassez ou alimentar sua identidade de abundância. Todo dia você escolhe entre pensar como pobre ou pensar como rico. Todo dia você escolhe entre agir como vítima ou agir como criador. Já teve algum momento na sua vida onde você sentiu que podia ser muito mais do que era? Onde você teve um vislumbre do seu verdadeiro potencial? Me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu sei que todo mundo já teve pelo menos um momento assim. O problema é que a maioria das pessoas ignora esses momentos. Trata como ilusão, como sonho impossível, como fantasia. Mas esses momentos são na verdade glimpses da sua verdadeira natureza. São lampejos de quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de programação limitante. Porque a verdade é que você não nasceu para ser comum. Não nasceu para viver uma vida pequena. Não nasceu para morrer com seus sonhos ainda dentro de você. Você nasceu para algo muito maior, muito mais significativo, muito mais abundante. Mas para acessar essa grandeza, você precisa estar disposto a desistir da mediocridade. Precisa estar disposto a abandonar sua zona de conforto financeiro. Precisa estar disposto a se tornar uma pessoa diferente, para ter uma vida diferente. E não é fácil. Vai ser desconfortável, vai ser assustador, porque você vai ter que confrontar partes de você mesmo que tem evitado a vida inteira. Vai ter que olhar para traumas financeiros que preferiu esquecer. Vai ter que assumir responsabilidade por escolhas que preferiu culpar os outros. Mas do outro lado dessa dor, está sua libertação. Do outro lado desse medo, está sua abundância. Do outro lado dessa luta, está a versão de você que você sempre soube que existia, mas nunca teve coragem de se tornar. A pergunta é: até quando você vai continuar sendo menor do que você é? Até quando vai continuar vivendo uma vida que não te pertence? Até quando vai continuar fingindo que está tudo bem, quando você sabe que está vivendo muito abaixo do seu potencial? Porque tempo está passando. E enquanto você hesita, outros estão agindo. Enquanto você planeja, outros estão executando. Enquanto você sonha, outros estão realizando. A diferença entre você e eles não é talento, não é sorte, não é conexões, é coragem. A coragem de enfrentar sua própria programação, a coragem de questionar suas próprias crenças, a coragem de se reinventar completamente. E se você chegou até aqui, se ouviu essa mensagem até o final, é porque uma parte de você já está pronta para essa transformação. Uma parte de você já está cansada de viver a mesma vida. Uma parte de você já sabe que chegou a hora de mudar para valer. Se essa parte está gritando para ser ouvida, se você sente que não pode mais adiar essa mudança, se você quer finalmente quebrar os códigos invisíveis que estão mantendo você preso na escassez,
Então talvez seja o momento de dar o próximo passo. O método completo dos códigos milionários vai muito além desses 7 dias. É um processo profundo de cirurgia mental que já transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que estavam exatamente onde você está agora e que decidiram que já era o suficiente. Tá no link da descrição. Mas lembra sempre, você já tem tudo o que precisa dentro de você. Você só precisa remover o que está cobrindo. Você já é abundante. Você só precisa parar de se programar para a escassez. Você já é próspero. Você só precisa começar a agir como tal. E se você quiser continuar essa jornada de autodescoberta financeira, tem um vídeo aqui no canal que vai completar perfeitamente o que você acabou de aprender. Procura por que você sabota sua própria riqueza. Nele você vai descobrir os mecanismos psicológicos ocultos que fazem você destruir tudo o que constrói, mesmo sem perceber. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.